Quem sofrer acidente a caminho do trabalho terá a sua aposentadoria por invalidez reduzida. Como será isso? De que forma isso vai afetar os pagamentos das pessoas que passarem por acidente de trabalho? É o que você confere agora no canal que mais cresce, o canal de notícias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Se você tiver dúvida, você já sabe, é só deixar o seu comentário em qualquer um dos nossos vídeos que a gente vai responder você. E mais, todo o conteúdo que você confere no canal de notícias sempre tem uma fonte. A fonte da matéria de hoje é agora.folha UOL e a gente vai desenrolar tudo para você agora. Medida de Bolsonaro tira a garantia de benefício integral se a incapacidade for gerada fora da empresa. Meu amigo, a Secretaria da Previdência Social confirmou nessa terça-feira, dia 19, que deixou classificar como sendo trabalho o acidente ocorrido com o empregado no percurso de ida e volta do local onde presta serviço. Combinada com a reforma da Previdência, a alteração pode reduzir em até 40% o valor da aposentadoria por invalidez gerada nesse tipo de deslocamento. Também são consequências da alteração o fim da estabilidade do emprego, ou melhor, do empregado, em caso de alta do auxílio e do depósito do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pelo empregador durante o afastamento. Nós vamos passar para você tudo sobre essa mudança, hein? Então vamos lá. Primeiro, quem sofreu acidente indo ou voltando do trabalho, nesse caso aí, se for constatado o acidente no trajeto do seu trabalho e você tiver que se aposentar por invalidez, você terá uma redução de 40% na sua aposentadoria por invalidez. Também, outra consequência nesse caso da alteração é o fim da estabilidade do empregado em caso de alta do auxílio, ou seja, se você tiver no auxílio doença, aquela estabilidade que você tinha, dependendo da sua situação, de 30 dias ou até de 12 meses, dependendo da situação, você não terá mais essa estabilidade. E outro é o depósito do FGTS, do tempo de garantia, do tempo de serviço, pelo seu empregador durante o afastamento, ou seja, 3 pancadas numa só. Primeiro, a não mais estabilidade se você tiver vindo do auxílio doença, ou no caso aí do auxílio acidente, dependendo da sua situação, não terá mais o patrão direito de pagar o fundo de garantia daquele tempo que você ficar afastado, se você sofrer, no caso, o acidente, e mais essa pancada que será a diminuição de 40% no valor da sua aposentadoria, no caso, se você aí sofreu um acidente indo ou voltando do trabalho. A mudança na classificação do acidente envolvendo segurados do INSS atende a uma das determinações da medida provisória 905 de 2019, assinada em 11 de novembro pelo presidente Jair Bolsonaro, a mesma que criou o contrato de trabalho verde e amarelo. Meu amigo, de acordo com o ofício distribuído pela Secretaria da Perícia Médica Federal nesta segunda-feira, dia 18, ao qual a reportagem do site Agora UOL teve acesso, a medida deve ser aplicada ao acidente de trajeto ocorrido a partir de 11 de novembro. A Secretaria da Previdência confirmou o conteúdo da mensagem e afirmou que a adequação legal não traz mudança na cobertura aos segurados do INSS. Os principais impactos, porém, serão percebidos por parte dos trabalhadores ao final do auxílio-doença, segundo especialistas em direito previdenciário. Para auxílios que forem convertidos em aposentadoria por incapacidade permanente, a chamada aposentadoria por invalidez, a mudança do benefício acidentário para previdenciário sem relação com o trabalho colocará o segurado na regra de cálculo criada pela reforma da Previdência. A renda deixa de ser integral e passa a ser 60% da média salarial para os primeiros 20 anos de contribuição, com acréscimo de 2% da média para cada ano extra de recolhimento. E mais, o redutor que o governo aplica sobre as aposentadorias, afirmou o advogado Rômulo Saraiva. O fim da estabilidade de 12 meses do empregado também recairá sobre os segurados que receberam alta após o período de afastamento.
Explica a advogada Adriane Bramante, o empregador fica desobrigado a permanecer como funcionário, diz. Essa mudança na natureza de acidente de trabalho já estava presente na reforma trabalhista, mas não tinha sido incluída na legislação previdenciária, comenta Adriane. O governo aproveitou a medida provisória para fazer a adequação. No caso, por essa ser uma medida provisória, a nova classificação de acidente de trajeto tem validade de 60 dias prorrogáveis por igual período. Após esse período, a medida perde eficácia se não for convertida em lei pelo Congresso. Então a gente vai explicar para você ponto a ponto. Auxílio-doença e mudança na perícia. O benefício destinado ao trabalhador que se acidenta no percurso de ida e volta da empresa vai mudar. Ele deverá deixar de ser um auxílio à doença acidentário e vai passar a ser um acidente, nesse caso, auxílio-doença previdenciário. Vamos de novo, hein? Ele vai deixar de ser um auxílio-doença acidentário para passar a ser um auxílio-doença previdenciário. A mudança ocorrerá porque esse tipo de ocorrência deixou de ser classificada como um acidente de trabalho, promovida pela medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo. A mudança pode prejudicar milhares de trabalhadores. Nesse caso, o que muda? Peritos mudam agora a avaliação. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal emitiu um ofício na última segunda-feira, dia 18, orientando os peritos do país a não classificarem como sendo trabalho o acidente no percurso ocorrido a partir de 11 de novembro. O que muda para o trabalhador? Enquanto estiver recebendo auxílio-doença, o trabalhador não terá prejuízo no valor da renda que receberá do INSS, mas o segurado atingido pela medida poderá lidar com duas importantes consequências ao receber alta no auxílio-doença. Primeiro, o fim da instabilidade. Ao retornar de um auxílio-doença acidentário, o trabalhador tem 12 meses de estabilidade do emprego. Nesse caso, no auxílio-doença previdenciário, o segurado pode ser demitido após receber alta da perícia médica. Ou seja, sofreu um acidente de trabalho, passou pelo INSS, recebeu o valor, retornou a trabalhar, seu patrão pode te mandar embora a qualquer momento. Ok? Essa é uma das mudanças desse contrato verde e amarelo, e daí do Ministério da Economia é o que o pessoal conseguiu com essa chegada nessa reforma da Previdência. Outro ponto é o valor da aposentadoria. O segurado afastado do trabalho pode ter o auxílio-doença convertido em uma aposentadoria por invalidez. A conversão ocorrerá se a perícia médica do INSS considerar que a incapacidade do trabalhador é permanente. Mas o valor da aposentadoria por invalidez gerada por um acidente de trabalho pode ser de até 40%. Nesse caso aí, ele pode perder até 40% do valor do pagamento. No caso da mudança na reforma, a reforma da Previdência criou dois tipos de cálculo para a nova aposentadoria por incapacidade permanente. A gerada por doença ou acidente de trabalho, o benefício é integral, ou seja, de 100% da média salarial desde julho de 94, e a B, gerada por doença ou acidente de qualquer natureza. A renda, nesse caso, será de 60% da média salarial para quem tem 20 anos de contribuição. A partir do 21º, a aposentadoria tem um acréscimo de 2% a cada ano de contribuído. Um exemplo, um homem de 50 anos de idade, 20 de contribuição ao INSS. Ele sempre contribuiu sobre o teto e tem a média salarial de R$ 5.500. No dia 12 de novembro, ele sofreu um acidente no trajeto do trabalho. A perita constatou a incapacidade permanente e o aposentou. O segurado, nesse caso aí, ele teve uma mudança no seu pagamento. O valor de R$ 5.500, que seria o valor da aposentadoria por invalidez com a regra antiga, passará a ser de R$ 3.300 o valor da aposentadoria com a nova regra. Meu amigo, a base foi calculada, desse exemplo, no teto do governo, que é R$ 5.839,45. Então, não é só a mudança no acidente de trabalho que é o prejuízo a partir de agora para quem, nesse caso, vai passar por algum processo, ou sofreu um acidente, ou vier a sofrer um acidente. A partir de agora é mais 3 pancadas no peito do trabalhador. Primeiro, que quando você sofreu o acidente, você não vai mais, no caso, se for indo ou voltando do trabalho, você não vai mais ter
esse tempo incluído, ou a situação do acidente incluída como acidente de trabalho. Outro ponto é o fim da estabilidade, que no caso seria de 12 meses para quem está no auxílio acidente. Não terá mais, o seu patrão poderá te mandar embora assim que o INSS te der alta. E para fechar, o seu patrão não vai mais precisar depositar o fundo de garantia esse tempo que você estiver afastado. Tem alguma dúvida? Deixe ela nos comentários. Gostou da matéria? Compartilhe e se inscreva no canal. A gente trouxe para você aqui as mudanças que vão trazer prejuízos para quem sofrer acidente de trabalho a partir de agora. Eu fico por aqui, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Vem junto!